A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade, falar ao coração de cada um de vocês, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho, de 1 a 24, você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente.
pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E também tem esse QR Code aqui em cima da minha cabeça que vocês também podem ofertar para essa live, para esse ministério. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, e gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos dar início agora às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim a oração: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebandos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu a oração de número 1. Oração de número 1, que diz assim:
Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo o espírito imundo, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, dos versículos 21 a 20. João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao rebanho. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número 4, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Saiu o rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e 21, ímpar. Abençoado hoje é ímpar. Então, ímpar. Vamos aqui, perdão, rebanho de número ímpar, rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Segunda Crônicas, contém 36 capítulos. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 16, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Segunda Crônicas, capítulo 16. Vamos aqui, Segunda Crônicas, capítulo 16, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Capítulo 16 contém 14 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas, que diz assim, fala sobre a morte de Asa, nos versículos 12, 13 e 14. E no ano 39 do reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se enchera de perfumes e especiarias, preparadas segundo a arte dos perfumistas. Dessas coisas fizeram-lhes uma grande queima. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Daniel, com 12 capítulos. Capítulo 6 do livro de Daniel, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Capítulo 6 contém 28 versículos, que diz assim: Daniel na cova dos leões, nos versículos 4, 5 e 6. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma,
porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhes: assim o rei Dário vive para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e 24, par. Vão estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, com 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Romanos, capítulo 14. Para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Romanos, capítulo 14, contém 23 versículos, que diz assim: fracos e fortes na fé. Nos versículos 7, 8 e 9. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressuscitou e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. 3, ímpar, e 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, com 66 capítulos. Vamos aqui no livro de Isaías, capítulo 30 do livro de Isaías, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Capítulo 30 contém 33 versículos, que diz assim: por sua rebeldia. Diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselhos, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar, e 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos. 1 Coríntios, com 16 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Coríntios, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Capítulo 2, que contém 16 versículos, que diz assim: a sabedoria de Paulo, precedente do Espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar, e 12, par.
bom estar aqui meditando no livro de 2 João com apenas um capítulo. Livro de 2 João com apenas um capítulo. Um capítulo apenas. Vamos aqui, 2 João. Que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 4, 7 e 8. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora, abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, que diz assim: abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador daí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou: quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um recadinho que diz assim: muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, no versículo 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada.
Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal dele, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder dar continuidade ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à oração, e lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 20. Oração de número 20, que diz assim: glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar, fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão o buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24d, e que todos eles venham poder tomar posse das tuas promessas e maravilhas ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntarem conosco em um só espírito, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, e haja a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio do rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus com 28 capítulos. Capítulo 13 do livro de Mateus. Para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Mateus, capítulo 13, contém 58 versículos, que diz assim: a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Nos versículos 44, 45 e 46 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Samuel, contém 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. 1 Samuel, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live
para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel, capítulo 14, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Capítulo 14 contém 52 versículos, que diz assim: Jonatas vence os filisteus. Nos versículos 1, 2 e 3. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém, não o fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. E o povo que estava com ele era uns 600 homens. E Aias, filho de Aitube, irmão de Acabo, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal, porém o povo não sabia que Jonatã tinha ido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Atos, contém 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Capítulo 20 do livro de Atos, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Atos, capítulo 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Atos, capítulo 20, contém 38 versículos, que diz assim: fala sobre o evangelho na Macedônia e na Grécia. O evangelho na Macedônia e na Grécia. Diz assim nos versículos 7, 8 e 9. E no primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. 1, ímpar, e 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas com 24 capítulos. Capítulo 23 do livro de Lucas, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Lucas, capítulo 23, contém 56 versículos, que fala sobre o sepultamento do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 50, 51 e 52. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no seu conselho, nem com os seus atos naturais, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo do nosso Senhor Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 João com 5 capítulos. Livro de 1 João com 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 João. Para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. 1 João capítulo 5 contém 21 versículos, que diz assim: a fé em Cristo. Nos versículos 5, 6 e 7.
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar e 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Marcos, 16 capítulos. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 12 do livro de Marcos, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Marcos, capítulo 12, contém 44 versículos, que fala sobre a oferta da viúva pobre. Nos versículos 42, 43 e 44, diz assim: Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração, para poder dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui a oração de número 12. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Que diz assim: Glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui, o livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Capítulo 33, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 33 contém 29 versículos, que fala sobre as bênçãos de Moisés. Nos versículos 1, 2 e 3. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Colossenses com 4 capítulos.
capítulo 2 do livro de Colossenses para... Capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, vamos aqui. Contém 23 versículos, que diz assim: cuidado com os falsos ensinos. Nos versículos 9, 10 e 11. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Capítulo 1 do livro de Esdras. Capítulo 1 do livro de Esdras contém 11 versículos, que diz assim: Ciro convoca os judeus para reconstruírem o templo. Nos versículos 8, 9 e 10, este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredade, o tesouro que os entregou, contados a Sesbazar, príncipe de Judá, e este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, mais outras 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias contém 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Vamos aqui no livro de Zacarias, capítulo 3 do livro de Zacarias. Capítulo 3 do livro de Zacarias contém 10 versículos, que fala assim, fala sobre as vestes do sumo sacerdote Josué. Nos versículos 5, 6 e 7. E disse eu, ponha-lhes uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e os observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentaram diante de ti, porque são homens simbólicos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4 contém 22 versículos, que diz assim: a convicção da morte próxima. Nos versículos 13, 14 e 15. Quando vieres trazer a capa que deixeis em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, Alexandre, o latoeiro, casou-se muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Eclesiastes contém 12 capítulos. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Capítulo 10 contém 20 versículos, que diz assim: continuação dos conselhos para o povo. Nos versículos 2, 3 e 4. O coração do sábio se inclina para o bem,
mas o coração do tolo para o mal. E até quando o tolo vai pelo caminho, faltar-lhes o seu entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes pecados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Capítulo 1 do livro de Cantares. Cantares de Salomão, que diz assim. Contém 17 versículos. Nos versículos 1, 2 e 3. Cântico dos cânticos, que é de Salomão. Beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus perfumes, como o perfume derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti, ó rei. Me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos te amam. Glórias a nosso Senhor Deus. No livro de capítulo 1 de Cantares, é o livro dos apaixonados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 2. Contém 17 versículos, que diz assim: perdão para o arrependimento. Nos versículos 5, 6 e 7. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão, feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-los, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 29 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 29, que contém 46 versículos, que diz assim: as cerimônias de consagração. Nos versículos 1, 2 e 3. Isto é o que lhe hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão e bolos sem fermentos, amassados com azeite. Também coscorões sem fermentos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os fará. E os porás no cesto, e os trarás com novilho e os 2 carneiros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Vamos aqui, Miqueias, 7 capítulos. Capítulo 1 do livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 1, contém 16 versículos, que diz assim: juízos contra Samaria e Jerusalém. Nos versículos 2, 3 e 4. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há, seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se
precipitam num abismo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós, 9 capítulos. Capítulo 5 do livro de Amós. Amós, capítulo 5, contém 27 versículos, que diz assim: Deus despreza a hipocrisia. Nos versículos 21, 22 e 23. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereças holocaustos, ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta-te de mim o som de teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. 2 Reis, com 25 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Reis, com 25 capítulos. Capítulo 22 do livro de 2 Reis. Capítulo 22 do livro de 2 Reis contém, glórias ao nosso Senhor Deus, 20 versículos, que diz assim: Josias repara o templo, nos versículos 4, 5 e 6. Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargos da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as rachaduras da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando a denúncia de número 92, que diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Essa passagem está escrita no livro de 1 Pedro, capítulo 4, e, diferentemente do que é ensinado há séculos, o apóstolo Pedro não falou para ninguém se chamar de cristão, porque esse é um termo pejorativo, criado por pagãos, e não possui nenhuma promessa, seja de proteção, prosperidade, nem salvação. E essa palavra só aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada, as 2 primeiras sendo usadas por pagãos para ofender os fiéis ao Senhor. Atos, capítulo 11, no versículo 26, e Atos 26, no versículo 28. E a terceira é essa, em que o apóstolo Pedro conforta as pessoas que estavam sendo perseguidas e ofendidas por esse título. O que o apóstolo Pedro afirmou nessa passagem é que é melhor ser insultado por causa dos caminhos do Senhor, por causa dos caminhos de Cristo, do que por condutas erradas que prejudicam tanto aqueles que fazem quanto aqueles que sofrem a ação. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar das 12 igrejas virtuais que nós estamos mentindo e que
ao você se intitular como cristão, não está sendo prejudicado e deixando de receber as bênçãos, promessas, recompensas e proteções, galardões e até mesmo a sua vida eterna livre, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 92, dentre as mais de 100 denúncias, com prêmio somário de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 53, dentre as mensagens, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora eu estarei apresentando para vocês a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte, segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 ao 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher o número de 1 a 24 para agora. O Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus está te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Se você escolher o número 15, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, número 16, Daniel, capítulo 6, número 22, Romanos, capítulo 14, número 10, Isaías, capítulo 30, número 11, 1 Coríntios, capítulo 2, número 9, 2 João, capítulo 1, número 2, Mateus, capítulo 13, número 8, 1 Samuel, capítulo 14, número 5, Atos, capítulo 20, número 18, Lucas, capítulo 23, número 20, 1 João, capítulo 5, número 7, Marcos, capítulo 12, número 1, Deuteronômio, capítulo 33, número 13, Colossenses, capítulo 2, número 19, Esdras, capítulo 1, número 6, Zacarias, capítulo 3, número 14, 2 Timóteo, capítulo 4, número 23, Eclesiastes, capítulo 10, número 12, Cantares, capítulo 1, número 17, 2 Coríntios, capítulo 2, número 4, Êxodo, capítulo 29, número 21, Miqueias, capítulo 1, número 24, Amós, capítulo 5, e número 3, 2 Reis, capítulo 22. Vamos aqui a uns recadinhos que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais. Seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba a Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba AIG 1-318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na arroba Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança
do Senhor Jesus ou Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, das nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, que trouxe vocês para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilharem para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07, de segunda a sexta. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aguardo vocês nas nossas próximas lives. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém.